Meu nome é David Lutonadio, mas por alguma razão que eu particularmente gosto, as pessoas chamam-me por Daluca e eu gosto, e não sei porquê ainda. Bom, estamos mesmo em cima do tempo, então vou tratar de fazer uma leitura assim, quão mais apressada for possível, para economizar o tempo. A minha temática será falarei sobre, o meu tema será entre a natureza, a travessia, a memória, a poesia de Alda Lara. A arte em geral, a literatura e a poesia em particular, são expressões genuinamente do espírito humano, condutoras da própria natureza mundividente do ser, que, moldado por toda a experiência de existência, auto-explica a sua própria condição ontológica através dos mais variados discursos, incluindo o discurso artístico. Nas artes, sem desprimor as outras, claro, a poesia foi sempre um dos maiores desafios, provavelmente nascida com a música, trilha separada e fervorosamente o caminho dos humanos e faz da sua realização o desafio dos poetas. Ela é a concretização do processo de interiorização, centrada no sujeito poético, eminentemente egocêntrico, segundo Reis. A centralização da poesia, da poesia no sujeito poético não é um argumento novo, mas ele persiste até os dias de hoje. E não é à toa, é porque ele é bastante forte pelo seu caráter atemporal, já que nasce da arte como extensão do ser e da expressão humana. A sua manifestação é a própria proclamação da existência autorreconhecida, qual Hegel, quando afirma que o que forma o conteúdo da poesia lírica é o sujeito individual e, por conseguinte, as situações e os objetos particulares, assim como a maneira segundo a qual a alma, com os seus juízos subjetivos, suas alegrias, suas admirações, suas dores e suas sensações, toma consciência de si próprio. No entanto, importa referir que quando se fala do sujeito poético eminentemente egocêntrico tratado por Hegel, por Reis, não significa necessariamente egoísmo e alinhamento, pois essa interiorização pode traduzir também um ato de intensa solidariedade com os outros e para com a própria vida. Como é o caso da Alda Lara, sujeito da nossa análise. Isso conflui no pensamento do filósofo francês Didier Huberman, de que o escritor é um intelectual do que escritor e intelectual é como um vagalume que usa a sua voz para elucidar e reverberar a nossa. Alda Lara, escritora em destaque destas jornadas, é uma das vozes mais expressivas e sonantes da poesia na historiografia da literatura angolana, especialmente quando se faz um olhar específico para o feminino. Nascida no dia 9 de um mês como esse, em 1930, veio a falecer relativamente cedo, em 1962, com apenas 32 anos. Apesar de também ter produção prosaica, com os contos portugueses do Ultramar, publicados em 1968, 69, e do Tempo de Chuva, em 78, ambos de publicação póstuma, é a poesia onde se realiza de alguma forma. A sua poesia, nos seus próprios dizeres, como ela própria fala no seu poema Testamento, é louca, de dor, sincera e desordenada. Ganha destaque pela capacidade de conexão íntima com os leitores, reafirmando que a poesia pode até tornar-se mais persuasiva do que o discurso científico ou filosófico, exatamente por surgir matizada por uma subjetividade envolvente e sedutora. Desculpa. Nesse sentido, trazemos para esse espaço acadêmico a nossa análise sobre a poética da escritora de Benguela, Aldalar, guiando-se nos seus contornos relacionados com as temáticas da natureza, a travessia e da memória. Queremos estabelecer e comprovar, através de poemas selecionados, algumas das variadas extensões temáticas que vão aludir ao horizonte existencial da escritora, porque, tal como nos afirma novamente Reis, a poesia lírica não pode senão falar de temas e problemas de funda repercussão humana, convocadas pela dimensão subjetiva. Temas e problemas que, confirmando a possibilidade de lermos o poema como um signo, surgem, entretanto, reelaborados pelo texto. O que afirma Reis é o mesmo que vem sendo afirmado desde sempre, a dimensão subjetiva da arte. E, claro, o subjetivo é formado pela maneira como o artista, enquanto ser cognoscente, relaciona-se com o mundo, gerando a experiência que lhe permitirá reconstruir, através da característica representativa da mesma arte, o mundo segundo sua visão própria. Pela natureza importante da experiência na arte, o filósofo alemão Schopenhauer chega mesmo a considerá-la como um imperativo para o escritor, tal como a professora Domingas sempre diz nas nossas aulas, um escritor tem que ter experiência, é obrigatório. E Schopenhauer, parafraseando, que diz: o mundo é a minha representação. Bom,
Falando da natureza na poesia de Alda Lara, importa referir que a natureza na arte não é uma novidade. Aliás, sempre esteve presente nas mais variadas representações artísticas, desde a presença da humanidade à luz da relação intrínseca entre arte e sociedade, que o homem procurou sempre olhar para o que o rodeia como preferência de representação. Na literatura não foi exceção, com quase todos os períodos tenderem alguma relação à natureza, reafirmando seu papel de fascínio do homem de todas as épocas e de via de autocompreensão. O homem tenta compreender-se a si próprio através da natureza. Desde que a sua presença na literatura, certo que a sua presença na literatura não é novidade, entretanto, é necessário afirmar que o seu estudo contemporâneo desenvolve-se através da ecocrítica, também chamada de ecocriticismo, que é o estudo da relação entre a literatura e a natureza. Essa relação é compreendida no sentido de busca do lugar e na tentativa constante de, através dos elementos da natureza, o homem entender sua própria condição em relação ao resto. Nos poemas de Alda Lara há forte presença de elementos da natureza, como mar, paisagens, céus, flores, etc., que além da projeção da interioridade da poesia na sua tramutação, também funcionam como imagens-símbolo, através das quais se analisam vivências, sentimentos e ideias, como nos versos do poema Abandono, Destino e Apelo, que eu vou ler os só excertos, não vou ler o poema, claro. Deixa-te ir como o mar e a alma embrulhada em algas, e se a tormenta te quebrar, não grites, não tenhas medo. No excerto acima, as palavras mar, algas e tormenta ganham destaque, não apenas por serem elementos da natureza, mas porque funcionam como imagem e símbolo que remetem a questões como a luta humana, a resignação e a turbulência da vida. Quando no poema diz, e a alma embrulhada em algas, uma alma embrulhada em algas é uma alma inquieta, uma alma angustiada, que pode-se dizer sufocada, que procura a todo instante se livrar do número de angústias que possui. Nenhum beijo seria mais longo que a asa roçando ao de leve uma corola, que o vento morno do verão embalando as flores e tudo o resto que foi, senão a asa e o vento. Os imagéticos da asa que roça uma corola, do vento de verão que embala as flores e de tudo o que ser asa e vento propiciam ao leitor, consciente da forma que esses atos ocorrem no plano apolíneo em que está inserido, uma ideia de brevidade. O poema Destino trabalha a ideia da particularidade, do instante e do efêmero do amor. Na outra margem do rio há campos verdes de esperança, onde não chega o inverno, campos ondulantes de ceares maduros. Em Apelo, Alda Lara usa os recursos da natureza como rio, campos verdes, inverno, que remetem ao leitor imagens de um lugar paradisíaco. A metáfora funciona porque os elementos da natureza projetam a imagem em sentido positivo, invocada pela expressão inicial, outra margem. Tendo muito mais sobre a presença dos elementos da natureza na poética da Alda Lara, podemos ousar classificá-la como maioritariamente natura, já que se serve da constância das imagens da própria natureza, principalmente daquelas relacionadas com o mar, para a expressão dos mais variados discursos. É então Alda Lara a poetisa da observação, dos sentidos, que, segundo Garcia Lorca, são um fator primeiro da interiorização lírica, que fazem do escritor ser dono das mais belas imagens poéticas. Sobre travessia, acreditamos que a literatura ser considerada comum por muitas pessoas em diferentes épocas como escape da realidade não é algo novo para os presentes. Aliás, essa noção de literatura como instrumento funcional de fuga da realidade já passou das academias para o discurso generalizado, principalmente aqueles discursos de incentivo à leitura. A ideia de travessia e transcendência convergem entre si e chegam até mesmo a confundir-se na literatura, mas foram questões cultivadas de sempre na vontade artística de ser algo a mais do que é, quer o homem, quer o próprio mundo. É o caso do célebre poema Vou Embora para Passárgada, de Manuel Barreira, poeta brasileiro, e de Apelo, de Alda Lara. Nele, a ideia de travessia fica mais nítida em relação aos outros poemas, muito por conta da margem, como imagem símbolo da divisão entre dois planos, que coexistem em proporções de oposição, do sujeito poético falho e do almejado perfeito. Neste sentido, em nossa abordagem sobre o aspecto da travessia na poesia de Alda Lara, focaram-nos nessa noção da literatura para a travessia, mas principalmente na noção da poesia associada a outra noção, a noção do entre-lugar. A poesia de Alda Lara é uma poesia do entre-lugar. Alda Lara é uma poetisa inquieta. O sujeito poético é inquieto, que está sempre na margem entre o ir e o vir, a vida e a morte, o mar e a terra, assim sucessivamente. Essa oposição trabalhada por expressões como nos poemas, né? Como, por exemplo, mutilação, apelo, passagem, bruma. Por exemplo, quando diz, meu corpo lancei ao mar para que o mar o levasse, no poema Mutilação. O mar
é a dadora e também a retirada. Esse elemento do mar como imagético de transcendência não é novo, não é do nosso tempo, é desde os princípios, dos primórdios da própria humanidade. Os egípcios já tinham isso. Nós também continuamos a culturar. Os povos bantu têm algo chamado de Kalunga. Kalunga, que seria exatamente essa divisória dos planos entre a vida e a morte. E Alda Lara traz isso também na questão da travessia, na sua própria poesia. Ou seja, o mar, o rio, a outra margem que ela tanto alude, é a outra margem tanto da vida como da morte, como do desejo, do desejo, do anseio, do desgosto, assim sucessivamente. O mar, o rio, é como se fosse um bloqueio para a sua própria realização pessoal. Um ponto também a analisar é um elemento inequivocamente propiciado pelo entre-lugar da poesia de Alda Lara, é o trânsito. O sujeito poético presente na poesia de Alda Lara, na maior parte dos seus poemas, está sempre em trânsito, que reforça a sua ideia segundo a qual a poética e a análise figura-se numa ideia de limbo, como eu disse, entre o ir e o vir, o aqui, o ali, etc. E outra vez voltamos aos elementos da natureza, como o mar em mutilação, onde se estabelece a semelhança dos anteriores, elementos de travessia para o outro lado. Ainda a natureza se junta ao vento e o rio. É importante que no primeiro, como o meu transportador, se assim nos permitem caracterizar, e no segundo, assim como o mar, como margem que não apenas divide, mas também impede, como um obstáculo. No poema Apelo, há dois elementos que consideramos importantes de destacar. O primeiro elemento é a presença do barqueiro. O barqueiro, para quem é curioso em mitologia grega, representa um ser divino na mitologia grega que se encarrega especificamente de levar, de transportar as almas, os mortos, para o plano divino, para o plano subsequente. Então, a presença do barqueiro no poema de Alda Lara reforça que no poema Apelo, Alda Lara, quando fala barqueiro, por que tardas? Não vês como faz frio? Faz alusão não apenas à divisão do rio como desejo, mas também à divisão da própria vida e da morte. Na memória, a poesia é um recurso importante para o ser humano. Desculpa, colega, já está terminando. A memória é um recurso importante para o ser humano e em todas as esferas ele é caracterizado pela capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações. A literatura, enquanto produto da sociedade e do próprio homem, busca nesse último a revisitação capaz de transportar para o presente elementos do passado. A memória é a retomada do que foi interiorizado pela vivência em vários sentidos. São os chamados lugares de memória. Os lugares de memória são uma concepção popularizada por Pierre Nova em 1978, que infelizmente faleceu este ano. Eles, no entanto, estão longe de serem apenas locais físicos, mas um repositório de histórias, emoções e expressões que transcendem o tempo e a geografia. Em Alda Lara, como uma escritora distante da própria terra, é necessário entendermos que Alda Lara, quando escreve muitos dos seus poemas, ela está em Portugal, em Coimbra, e normalmente ela faz essa revisitação à sua própria terra com alguma saudade. E a quantidade de poemas que faz alusão a essa aparente retomada em Angola é algo relevante e reveladora da saudade que se tem do que viveu em Angola e do que não conseguiu viver, do que lhe foi interrompido. Nos poemas Regresso e Príncipe Africano, as ideias ficam muito mais nítidas. No primeiro, logo pelo título, que diz Regresso, com clara referência à vontade do sujeito poético de voltar, não apenas ao lugar, mas a todo o conjunto de vivências proporcionadas pelo lugar e trazidas de cima pela memória. E no segundo também pelo título, em referência ao continente que recorda em distância, e por isso a descreve como ainda a mesma, a dos coqueiros, terras das acácias, dos dongos, etc. Muito obrigado, desculpa pela demora.